Senhores, eu quero aproveitar que vocês estão animados nesse debate intenso para trazer um outro tema e uma imagem que chamou bastante a atenção de todos nós. Vá abrindo aí a câmera para que eu possa mostrar para a nossa audiência. Agora, 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com vocês, tá? Aqui nas outras plataformas, seguimos. Então, bata o olho aqui comigo. Essa foto mostra o pátio da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Ela foi publicada pelo jornal O Globo. É muito importante acreditarmos isso aqui, a quem faz o trabalho. E olha a quantidade de veículos que estão parados ali. A fábrica anunciou a paralisação de sua produção por conta do que ela chama de mercado estagnado e também anunciou férias coletivas para 1.000 colaboradores. E essa imagem deixa tudo isso muito claro. Centenas de veículos que estão ali em vez de estar nas ruas ou serem vendidos também em concessionárias da Volks aqui no Brasil. Agora, o que chama bastante a atenção, pessoal, é que um programa acabou de ser anunciado pelo governo exatamente para incentivar esse setor. Então, por que a gente vê tanto carro parado? E essa medida de uma das principais fabricantes do país, a Langani, e que, inclusive, tem veículos que se adequam ao desconto que foi anunciado pelo governo federal. Pois é, Evandro, quantas vezes a gente não falou neste programa que este programa, esse saldão populista, seria um fiasco. Primeiro, que o desconto seria ali um desconto de R$10.000 e o carro continuaria muito caro. A população brasileira está recuperando a sua renda lentamente, é penalizada ainda pelo ambiente inflacionário, com altas taxas de juros. Não é um subsídio setorial que vai fazer alavancar as vendas. Os dados da própria Anfávea já vinha mostrando problemas no setor automotivo, e aí só é a chancela, né, a cereja do bolo do fiasco completo desse saldão populista que o governo fez e jogou no lixo mais de R$500 milhões. Bota a foto de novo aqui para mim no telão para que as pessoas possam acompanhar e para justamente chamar a atenção para esse tema. São muitos veículos parados ali na sede da Volkswagen em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo. Gustavo Segré, o que está dando errado? Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas à nossa audiência e a você, Evandro, como nosso capitão. A diferença entre o capitalismo puro dos Estados Unidos, em que a conexão do Alan com certeza é boa, e o segundo, o meu, aqui no populismo de esquerda, em que não consigo conectar direito e sai tudo errado. A internet. Mas desculpa. Até isso. A intenção é boa, então a nossa audiência, desculpas, amanhã estaria aí do lado do Piperno. Mas aqui tem duas coisas e também não vou culpar somente o que seria o Estado, o Poder Executivo e tal, através desses programas. Porque tem uma projeção da empresa em função de expectativa de vendas, que claramente não se cumpriu. E isso é que motiva uma grande quantidade de carros dentro do pátio, nesse caso da Volkswagen. Mas aí, quando a gente avalia, e não dá para perceber dessa distância, quais são os carros que estão aí aguardando ser vendidos. E pode ter também alguns que estejam para ser exportados. Então, não é somente uma responsabilidade do Estado, nesse caso, segundo a minha visão, mas claramente o programa que tinha a expectativa de soltar alguns dos carros que estavam nos pátios não foi cumprida. Ô, Fábio Piperno, quando a gente vê situações assim, como que está acontecendo com a Volkswagen agora, que é uma das principais montadoras aqui no país, a gente remete muito ao que aconteceu com a Ford, por exemplo, Sim. que diante de uma situação de crise, acabou deixando o Brasil e isso comprometeu uma série de empregos que era proporcionada por esta fábrica, a exemplo do que acontece com a Volkswagen. Isso traz preocupação para o Brasil nesse momento, diferentemente do que era esperado por conta de um programa que oferece subsídio justamente para esse setor? É claro que isso deixa muita preocupação. A Ford encerrou suas operações já há alguns anos, né? Inclusive negocia a venda da fábrica na Bahia, a última que sobrou para a chinesa fabricante de carros elétricos. A Ford depois se mandou para a Argentina, ela achou que é mais lucrativo, mais interessante produzir carros lá do que aqui, e essa decisão foi tomada aí ano passado. Agora, veja, aí também, Evandro, primeiro que o programa lá de carros populares e tal, ele era uma medida claramente de tiro muito curto, já foi dito isso várias vezes aqui, 1,5 bilhão apenas e só 500 milhões para automóvel, enfim, para carros leves, carros de passeio, e isso já foi esgotado. Essa cota já foi toda negociada.
Esses 500 milhões acabaram. Só se o governo reabrisse o programa, desse mais dinheiro, eu acredito que não vai acontecer isso. Agora, é mais um caso também de capitalismo brasileira. Ora, se a Volkswagen errou nas suas projeções e agora está com o pátio cheio, é ela que começa, por exemplo, a cortar preço. Mas por que a montadora e toda a sua cadeia, rede de revendas e tudo mais, não passa a vender carros por preço mais em conta? E aí tem a ver com a questão que foi até indicada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, Piperno. Talvez ela responda essa sua pergunta. Ela diz o seguinte: não basta dar benefícios para a indústria automotiva no Brasil. É preciso aprovar a reforma tributária para conseguir reduzir o custo Brasil. Você enxerga a crítica de Simone Tebet e a forma como está sendo conduzido o debate pelo seu governo, do qual ela faz parte, né, Alan Gani? É razoável o que ela falou, Evandro. Tem que atacar as causas estruturais do problema. E uma das causas são os impostos muito elevados. Não só os impostos elevados, mas também toda a complexidade tributária. O que a reforma tributária tenta atacar é justamente essa complexidade. Juros elevados por conta de inflação, por conta de um Estado inchado. Enquanto a gente não atacar as causas do problema, a gente vai ficar enxugando gelo e dando subsídios e jogando dinheiro fora. Foi assim por anos, Evandro, né? Se pegar aí, tem um artigo que eu li mostrando que nos últimos 20 anos a indústria automobilística acho que recebeu quase 20 bi em subsídios. E qual foi a contrapartida para a sociedade? Claro que gerou algum grau de renda e emprego, mas nada muito relevante perto desses 20 bi de subsídios. Gustavo Segré, como é que você enxerga o posicionamento de Simone Tebet? Quer dizer, não basta só subsídio, é preciso fazer uma reforma muito mais estrutural para que talvez montadoras consigam reduzir os seus custos e, consequentemente, reduzir o valor dos veículos também para a população sem a necessidade de subsídio. Na teoria é música para os meus ouvidos, porque violino. Isso recomendaria uma diminuição da carga tributária. Na prática, eu não enxergo que tenha diminuição de carga tributária nenhuma, sobretudo que a mesma ministra indicou que precisa de 150 bi para fechar a conta. Agora, uma observação como para dar à nossa audiência outra visão do mesmo assunto. Quando uma empresa qualquer, e mais ainda uma empresa que concentra tantos empregos, começa a suspender empregados, começa a demitir empregados, isso gera uma sensação negativa que pode induzir uma diminuição da atividade econômica por uma merma do consumo. Por quê? Se nós temos algum conhecido, algum familiar que está sendo suspendido, a pergunta é: será que eu sou o próximo? E nesse sentido, então, a gente dá uma descansada naquela compra que queríamos fazer e isso diminui a quantidade de demanda de determinados serviços ou produtos. Se isso se estende a outros setores ou a outras empresas, isso pode se agravar. Isso pode diminuir não somente a atividade econômica, como também a arrecadação do governo. E se a ministra disse que faltavam 150 bi, com uma arrecadação menor, a necessidade de arrecadação vai ser maior. E aí isso me preocupa, porque não teremos nenhuma diminuição da carga tributária, não. Piperno, a fala da ministra responde a sua pergunta? Não, parcialmente. Veja, a ministra está acenando com que o governo procura incentivar, ou seja, a reforma tributária. Só que isso não vai ser resolvido amanhã. E mesmo que seja resolvido depois de amanhã, não vai passar a vigorar tão rápido assim. Então, é preciso também que uma empresa desse tamanho, a gente não está falando aí, né, de alguém de uma startup que nasceu agora. A gente está falando da Volkswagen, né? Uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo. Então, que a empresa também tome medidas para que ela ofereça produtos que estejam mais ao alcance do consumidor. Agora, a gente sabe também que o valor agregado, que a margem de lucro de um automóvel mais caro, ela é muito maior. Ela atrai muito mais a montadora. Então, é claro, ela prefere vender um carro de luxo do que um carro popular. É assim no mundo todo. Só que o mercado brasileiro está respondendo como? E outra coisa, ela tem que entender, e aí os responsáveis por toda a cadeia precisam entender que para cada emprego fechado na indústria automobilística, a cadeia perde muita coisa, porque a gente está falando de indústria de autopeças, a gente está falando, por exemplo, em revendedoras, oficinas, etc. Então,
Esse é um problema esse é um segmento da economia muito sensível. Gani, você quer falar algo? Eu percebi que você tentou se manifestar antes da gente arrematar. Na verdade, é o que acontece, né? O preço do automóvel, ele é muito caro no Brasil, mas não é simplesmente por uma questão, porque as margens de lucro são altas, né? Todo esse custo Brasil, alta taxa de juros, complexidade tributária, burocracia, impostos, não é uma vontade apenas da empresa. E vamos lembrar também que, recentemente, algumas medidas obrigatórias, e a gente pode questionar isso, né? Como airbag, freio ABS, tudo isso foi um encarecimento do carro. Será que não seria mais interessante deixar para o consumidor escolher o nível de segurança, o risco que ele quer correr? Não sei. Piperno, tenho 30 segundos para você. Comparem o preço de modelos similares fabricados no Brasil e no México, né? A diferença é enorme. Outra coisa, quando a GM estava quebrando nos Estados Unidos, lá depois da crise de 2008, a GM mais saudável no mundo era a GM, a General Motors aqui do Brasil. Por quê? Ela faturava muito. Pessoal, eu quero jogar mais um assunto aqui para o nosso debate. Antes disso, quero contar para você que tem uma nossa hashtag hoje, Não Vou Ser Calado, que inclusive está entre os top 3 assuntos do momento no Twitter. Como a gente gosta muito do debate e de abrir o espaço para ouvir todas as opiniões, você, claro, como sempre, pode participar, então se manifeste por lá também. Ao longo dessa edição a gente vai falando mais deste assunto. Eu quero aproveitar também para mandar um abraço para o João Alcova, lá de Balneário Camboriú, que mandou mensagem para mim nas redes sociais dizendo que está acompanhando o programa de hoje e assiste todos os dias. Abraço para o pessoal de Santa Catarina, no sul do país.